Noite, domingo, e eu tô aqui fazendo nada. Geralmente, domingo, né, é um horário e um momento do dia onde a gente tá se preparando, né, pra finalizar o nosso final de semana e iniciar a nossa semana de trabalho. Por que eu resolvi falar exatamente hoje sobre trabalho, carreira, transição profissional e todas essas questões que envolvem o trabalho? Porque muito tempo atrás, quando eu trabalhava no corporativo e trabalhava em locais que não me faziam bem, em locais que eu sabia que eu estava lá só para cumprir um protocolo, só para me sustentar no final do mês e tudo isso, chegava no domingo, principalmente mais ou menos nesse horário, final do dia, eu começava a criar uma ansiedade muito forte, uma ansiedade muito grande. Parecia que eu precisava preencher algo, ou eu começava a comer demais. Até eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, há uns 5, 6 anos atrás, que nós estávamos, era domingo, final do dia, e a gente estava conversando, na época era pelo MSN, então pensa, era um bom tempo atrás, né? Hoje nem é mais como era antigamente. E eu lembro que a gente tava conversando, eu não sei o que acontece, chega nesse horário no domingo, eu começo a comer. Eu comi muito, eu comi um monte de coisa nada a ver, e eu nem tenho fome. Então eu também fazia isso. Chegava nesse horário no domingo, eu tomava meu banho, fazia as minhas coisas, e parecia que eu fazia de tudo para que o domingo não acabasse. Porque eu começava a entrar num processo e num pico de ansiedade extremamente alto, porque eu tinha que levantar cedo no outro dia para ir trabalhar num lugar que eu não queria estar. E tudo ia começar de novo. A semana ia começar de novo e parecia que a minha vida se resumia a levantar cedo, sair correndo, comer qualquer coisa, ficar 8 horas por dia, com 1h12 de intervalo por dia, fazendo algo mecânico que eu não via propósito naquilo, que eu precisava, que me trazia o salário no final do mês, e ganhando por algo que, pelo meu tempo, eu vendia o meu tempo. Quando a gente trabalha, a gente vende o nosso tempo. E a maioria das pessoas que se frustra e também tem esse sentimento, às vezes parece que a gente está vendendo o nosso tempo a troco de nada. Não quer dizer que aquele valor, aquele salário não seja nada. Mas falta algo, né? A gente se sente vazio, sente que não tem um propósito, sente que é tudo muito pesado, sente que é tudo muito difícil, e parece que a nossa vida vai se condicionando a isso, parece que a vida é só aquilo. Levanta cedo, fazer todo dia a mesma coisa, trabalhar pelo mesmo salário sempre. Se a gente quer crescer, parece que é um esforço extremamente grande, que nada vai pra frente, que a gente não consegue fazer o que precisa fazer, e a nossa vida acaba se baseando nisso. Aí chega na quinta-feira, a gente já fica, já é quinta-feira. Ok, aguentei até aqui, eu aguento mais 1 ou 2 dias, né? Aí chega na sexta-feira, parece que relaxei. Relaxei, agora é sexta-feira, então eu vou poder viver, né? A gente se condiciona a viver apenas na sexta-feira de noite, no sábado e no domingo. E parece que isso é sempre assim. Aí o tempo vai passando, quando vê final de ano, ano que vem eu penso nisso, aí começa a fazer um monte de metas lá no final do ano. Ano que vem não, ano que vem eu vou iniciar um ano diferente, ano que vem eu vou procurar um trabalho novo, ano que vem eu vou ver qual é a minha missão de vida, o que eu tenho que trabalhar realmente, ano que vem eu vou procurar trabalhar em algo que me faça sentido, ano que vem eu vou procurar um salário maior, né, eu vou, sei lá, o que eu vou fazer. Aí a gente vai deixando, a gente vai protelando. E eu fiz isso muitas vezes, né? Muitas pessoas vêm para atendimento comigo em relação à questão profissional e transição de carreira, porque eu já passei muito por isso. Eu trabalhei em vários lugares antes de fazer o que eu tô fazendo hoje, porque eu também não me encontrava. Eu não me encontrava. E quando finalmente eu me encontrei e eu percebi, é isso que eu quero fazer. É realmente isso que eu quero fazer. É isso que eu quero seguir. Eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei fazer isso, eu sei que traz resultados, só que daí a gente entra num ponto onde parece que é tudo muito grande pra gente, que a gente não vai dar conta daquilo, e que a gente não vai conseguir fazer aquilo ali. Aí começam a surgir um monte de medos, né?
O primeiro medo que pega é o medo financeiro. Porque quando nós estamos trabalhando de CLT, carteira assinada para alguém, nós temos o nosso salário fixo no final do mês. A maioria das pessoas que é assim e sente que não tá bom aquilo, que não tá legal, que não vê propósito, também, né, tem essa questão. Mesmo querendo sair, mesmo querendo fazer outra coisa, também tem esse movimento. E é importante a gente olhar para isso, porque o dinheiro, né, é a forma como a gente precisa, é o que a gente precisa para se sustentar aqui, para se manter aqui, para realizar os nossos sonhos, para pagar os cursos que a gente quer, para viajar, para ir para onde a gente quiser ir. O dinheiro é muito importante, então a gente precisa, sim, olhar para isso. Só que, quando a gente chega num ponto na nossa vida onde a gente tem clareza daquilo que a gente quer fazer, daquilo que faz o nosso coração vibrar, e a gente gostaria de ganhar dinheiro com aquilo, gostaria de sobreviver daquela forma, aí começam todos os medos. Como que eu vou largar o fixo que eu tenho no final do mês para arriscar assim do nada em algo que eu tenho que depender do outro, para o outro chegar até mim, eu tenho que depender do resultado do meu trabalho, seja ele qual for, eu tenho que investir em mim, a gente começa a se sentir inseguro, começa a achar que não vai dar conta, começa a achar que nós não sabemos o que estamos fazendo, então a gente vai retrocedendo, a gente vai dando passos para trás, e isso começa a afetar todas as outras áreas da nossa vida. Isso começa a afetar a nossa saúde, isso começa a afetar a nossa autoestima, isso começa a afetar o nosso bem-estar, isso começa a acessar a nossa relação com as pessoas com quem a gente se relaciona, os nossos companheiros, os nossos parceiros, a nossa família, tudo isso. Aí parece que a gente fica a ponto de explodir e não sabe para onde vai, né? Algumas pessoas conseguem fazer esse movimento, tá? Então eu vou largar esse trabalho e eu vou ir para essa área que eu quero tanto ir e eu vou, né? Sem medir as consequências. E vai, simplesmente vai. Aí quando faz esse movimento de transição, tá super animado, começa a ir, mas aí chega um momento que barra, chega um momento que trava. Aí o que acontece? Trava financeiro, trava isso, trava aquilo, aí começa o desespero, porque a gente tem conta para pagar, porque a gente tem boleto no final do mês, porque a gente tem que se alimentar, tem que sobreviver. Aí parece que estoura em todas as outras áreas. Aí o que acontece? A gente vai ter que olhar para as nossas crenças, para os nossos medos e principalmente para o nosso controle, né? O controle é difícil. Eu sei porque eu ainda sou controladora, mas eu já fui muito mais controladora. Então, o que acontece? Né? Eu vou trazer o meu exemplo aqui de quando eu fiz a minha transição profissional. Eu trabalhei em corporativo até os meus 28 anos por aí, né? Nesse horário, manhã, tarde, tudo certinho. Teve um período de tempo que eu arrisquei em outras áreas, que eu abri uma empresa, aí eu trabalhava nesse corporativo e cuidava desse movimento dessa empresa também. Então, tentei antes, né, outras vezes. O que aconteceu quando finalmente tá bom, é isso que eu quero, eu sei o que eu quero, eu tenho uma formação, eu comecei, eu já vi resultado nesse trabalho que eu iniciei, né? Na época eu trabalhava com marketing digital, com fotografia, com tudo isso, e eu já tinha feito a formação em constelação, eu já estava estudando psicanálise, eu já estava estudando hipnose e regressão, eu já estava com uma base, né, de conhecimento, e dentro do período que eu trabalhava manhã e tarde, e à noite eu comecei a fazer alguns atendimentos, assim, para alguns amigos, né, e nem foi com o intuito de, vou largar tudo e mudar, né, eu só sabia que eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo. E eu comecei a fazer alguns atendimentos para alguns amigos. E começou a dar resultado. E eu fui, assim, eu só fazia aquilo ali, né? Eu não me preocupava, a pessoa vai gostar, a pessoa não vai gostar. Eu faço o meu trabalho, eu dou o meu melhor e o resultado vem vindo. E aí as pessoas começaram a procurar mais. Eu comecei a quase não ter horário. Aí eu trabalhava muito. Final de semana eu acabava também atendendo, domingo também atendia. Então, eu tava já num processo que eu precisava tomar uma decisão. Aí, tá bom, parei, me programei, olhei pro meu financeiro e disse, tá bom, né? O meu custo de vida é tanto, eu ganho tanto por mês no fixo,
o variável dá tanto. Então, comecei a me programar, comecei a me organizar, né? E quando eu finalmente pensei, tá, eu acho que agora eu posso ir, eu não fui. Eu não fui, eu travei, eu parei. Aí eu tive que olhar para várias questões. A primeira delas era o meu controle, né, excessivo, porque eu tinha muito medo de fluir. E se eu olhasse pro meu financeiro e começasse a comparar o que eu ganhava do fixo e aquilo que eu ganhava do meu variável, que era do trabalho que eu estava fazendo fora da CLT, eu tinha muito mais possibilidade de crescer, eu tinha muito mais possibilidade de viver a vida que eu sempre quis viver. E por que eu não ia? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de fluir. Eu tinha medo daquilo que não era garantido. Porque quando a gente vai assumir um novo lugar, vai assumir uma nova profissão, vai fazer uma transição diferente, ou a gente vai sair do trabalho onde a gente está, seja numa CLT, e vai para um outro lugar, seja para uma outra empresa, seja às vezes prestando serviço para uma empresa, seja às vezes criando um novo negócio, a gente fica com medo daquilo que não é garantido, a gente fica com medo daquilo que a gente não pode controlar. E o que pega na nossa dificuldade é o nosso controle. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar quanto que a gente vai ganhar. A gente quer controlar o resultado que nós vamos dar para a pessoa que chega até a gente, seja qualquer tipo de trabalho que a gente oferece. Quem trabalha com alimentação, a gente quer controlar até o efeito daquilo que a pessoa vai comer no corpo da pessoa. Só que não tem como a gente controlar tudo no universo. E é o controle que faz com que a gente não vá para onde, não cresça o quanto a gente poderia crescer. Aí, além do controle, a gente começa a se sentir diminuído diante da vida. Meu Deus, como é que eu vou assumir algo que para mim parece ser extremamente grandioso? Se nós estamos nessa posição, onde a gente vê que aquilo que a gente quer fazer, que aquilo para onde a gente quer ir, o trabalho que a gente quer fazer é muito maior do que a gente, então nós estamos no nosso arquétipo de criança. Nós ainda estamos na nossa criança. É a criança que não assume aquilo que ela veio fazer no mundo. É a criança que tem medo de assumir aquilo que ela veio fazer. É a criança que tem medo de lidar com o dinheiro. É a criança que tem medo de lidar com a sexualidade. É a criança que tem medo de lidar com as coisas da vida adulta. É a criança que tem medo das consequências. Então vai olhar para a tua criança. É um trabalho dolorido? É um trabalho dolorido. A criança também tem medo de julgamento. Se você tem medo de julgamento o tempo inteiro, é porque você é controlador. E você está no teu arquétipo de criança. Sai desse arquétipo de criança, vai pro adulto. O adulto é livre. O adulto é livre para fazer as próprias escolhas. O adulto é livre também, inclusive, para ser responsável pelas consequências da sua própria escolha. O adulto é aquele que sabe, tá bom, eu decidi que eu vou tomar tal atitude, independente das consequências. Eu vou fazer, não importa o que for. Vou dar um exemplo. Tô me propondo a fazer esse movimento de fazer mais lives aqui. Pra mim é difícil, pra mim não é difícil, é desafiador, porque eu tenho muito conhecimento, só que às vezes eu me saboto e eu fico pensando, quem é que vai querer me ouvir? Quem que vai querer me ouvir? O que as pessoas vão querer me ouvir no meio-dia? O que as pessoas vão querer me ouvir no domingo de noite? Aí eu entrei no Instagram e eu fui olhar se tinha live. Deu, cara, ninguém tá fazendo live nesse horário. Por que ninguém faz live às 8 da noite? No domingo. Aí fui olhar de meio-dia. Eu fiz live de meio-dia essa semana. Quem é que faz live de meio-dia? Eu fiquei pensando. E é toda a nossa sabotagem, né? Autossabotagem. Se ninguém tá fazendo, também vou fazer. O que vai acontecer comigo? Então, esse movimento é me tirar da zona de conforto. É fazer com que eu me desafie. É eu vir aqui fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer, que está dentro daquilo que eu quero fazer, dentro do meu propósito, independente das consequências, independente de quantas pessoas vão aparecer, independente do que as pessoas vão falar, independente se as pessoas vão concordar comigo ou não, independente se as pessoas vão ficar olhando pra mim, ficar me julgando, ficar falando, Gabi isso, Gabi isso, tudo que a louca falou, que doida, olha aquelas coisas que ela tá falando. Ou não, realmente é legal, é interessante, eu concordo com isso. Esse é o adulto. O adulto que assume, eu vou fazer, se propõe, independente daquilo que vai vir.
Então é esse controle, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar o resultado de tudo, a gente quer controlar o que as pessoas vão pensar da gente, a gente quer controlar quanto que a gente vai ganhar, a gente quer controlar onde é que a gente vai, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar inclusive o que os outros sentem a nosso respeito. Para a gente conseguir fazer um movimento de fazer uma transição de carreira ou para realmente saber para onde a gente vai no nosso trabalho ou para realmente sentir que nós estamos fazendo algo que faz sentido, nós temos que aprender a fluir. Nós temos que aprender a confiar. E não é confiar nos outros, não é confiar em alguém, não é confiar num Deus que inventaram que existe, que é de barba branca, que tá sempre em cima de uma nuvem, olhando pra gente e julgando todo mundo. Não é isso. É aprender a confiar na gente. Ai, mas é muito difícil. Como é que faz isso? Eu sei que é difícil. Eu também passei por isso e ainda passo por isso muitas vezes, em diferentes momentos. É soltando, né? Percebendo. Da onde que vem esse meu controle? Esse meu controle vem por quê? Por causa do medo. Todo controlador é muito medroso. Quem é muito controlador tem medo. Tem medo de tudo. Né? Então a gente vai ter que olhar para os nossos medos. Né? Eu anotei algumas coisas aqui que é importante falar. Eu vou dar uma olhadinha. Tá. As crenças, né? Os nossos medos, eles estão muito relacionados às nossas crenças. Tá? Aquilo que nós somos condicionados e aquilo que ensinaram pra gente. Né? Principalmente sobre trabalho, dinheiro e sobre o que os outros vão falar a nosso respeito. Então, se nós temos medo, se nós somos controladores, nós temos medo. Então, a gente vai ter que olhar para os nossos medos, para a origem desses medos, tá? Quando eu fiz esse movimento de transição de carreira, o que aconteceu? Eu fiquei protelando, né? Então, eu saí da CLT, 8 horas, e eu parei de trabalhar indo até o trabalho que eu tava. Eu passei a ser terceirizada, eles me contrataram por fora e eu fiquei prestando serviço para eles, eu poderia fazer meu horário, eu trabalhava em casa, então eu comecei a organizar algumas coisas, né? Então, determinados horários do dia eu vou trabalhar para essa empresa que eu presto serviço e determinados horários dos dias eu vou deixar para fazer os atendimentos que eu já estava fazendo, né? E comecei assim. E quando eu vi, virou uma bola de neve. Virou muito uma bola de neve, porque eu não tinha mais vontade de fazer aquilo que eu estava fazendo, prestando serviço para essa empresa. O meu trabalho para eles ficou horrível, ficou bem ruim, e eu fiquei chateada com isso, porque eu gostava deles, eram pessoas legais, eram pessoas bacanas, e que não mereciam ter alguém que não estava feliz fazendo aquilo que estava fazendo. Consequentemente, a qualidade do meu trabalho diminuiu. Então, quando nós estamos trabalhando em algo que a gente não gosta, que a gente sente que não tem retorno que nós gostaríamos de ter, que não tem possibilidade de crescer, que nós estamos fazendo algo mecânico que não faz sentido pra gente, a qualidade do nosso trabalho também vai diminuir. Se nós estamos fazendo aquilo só pelo fixo e pelo garantido no final do mês, aquilo que nós estamos entregando para a pessoa que nos paga também vai ser proporcional àquilo que a gente ganha. E o dinheiro que chega pra gente, consequentemente, ou ele não vai crescer, ou ele vai vir com uma energia de extrema dificuldade, dor e sofrimento. Aí a gente vai sentir, eu ganho isso, tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou pagar boleto, vou me alimentar, e parece que o dinheiro vai embora. Eu nem quero que ele fique, porque esse trabalho não faz sentido pra mim, então o dinheiro pode simplesmente ir embora, mas que vem eu vou ganhar de novo e eu vou poder viver essa vida que eu continuo levando. Então, isso vai também interferir na nossa relação com o nosso dinheiro. Enfim, o que eu fiz, né? O que aconteceu? Como eu fiz esse movimento de, tá bom, então eu vou ser terceirizada e vou organizar o meu horário dessa forma, né? Eu fiz isso pra mim ter o seguro, o fixo no final do mês. E pra mim, na época, foi muito bom, porque eu fiz essa transição justamente no ano da pandemia. Então, lá veio a pandemia, fechou, todo mundo deu lockdown, e eu tava tranquila, porque eu tava com o fixo no final do mês, e tinha o meu trabalho ali, eu trabalhava bastante, inclusive, era uma empresa que precisava, né, acabava prestando serviço também,
para esse movimento, para a população, né? E pra mim foi tranquilo. Só que não, isso durou o quê? 30 dias, assim. Só os primeiros meses, depois, muitas outras coisas, muito trabalho. E aí virou uma bola de neve, eu não conseguia mais dar conta de nada, virou uma frustração, eu comecei a perceber que tudo ficou pesado. E aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, olha a controladora maluca aqui, né? Em vez de eu simplesmente fluir e dizer pra essa empresa, não, né, vamos encerrar, não tá legal pra mim, não tá legal pra vocês, eu estou deixando a desejar, vamos encerrar e eu vou seguir meu caminho. Não, né? Eu tinha que ser extremamente controladora, eu tinha que sair tudo conforme eu gostaria que saísse. Então eu levei isso por muito tempo e eu comecei a ficar exausta. Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar muito exausta. Aí o dia que eu decidi que eu tinha um contrato com eles até final do ano. E olha o que eu pensei, eu não vou encerrar esse contrato. Tem mais alguns meses, eu não vou encerrar esse contrato, eu vou levar isso até final do ano. Só que eu já tava exausta, eu já tava cansada, eu já tava mal, eu já não tava legal. E aí, né, o universo sábio, incrível do jeito que ele é, me deu, né, um sacode. E aí o que aconteceu? Eu fui conversar com eles, porque eles queriam fazer uma reunião e tudo mais. Aí a gente fez essa reunião, e na reunião eu falei pra eles assim, olha, gente, ano que vem eu não vou renovar o contrato com vocês, porque eles estavam querendo que eu renovasse o contrato, né? Eu falei, olha, gente, ano que vem eu não vou renovar o contrato com vocês, porque eu tô com outros planos e tudo mais, né? Eu expliquei pra eles, meio por cima, assim, o que eu ia fazer. E aí eles, assim, ficaram chateados, né? Pediram pra mim repensar e tudo mais. Aí eu fiquei meio mexida, assim, né? Porque eu gostava deles, eram pessoas legais. E aí eles me acolheram muito, me ajudaram em alguns momentos que eu precisava. E aí né, vamos lá, balançou comigo. Só que, né, quando a gente faz esse movimento de não assumir mesmo aquilo que a gente veio fazer e precisa fazer e fica protelando e tentando controlar tudo, o universo ele se encarrega de fazer alguma coisa para que a gente vá. O que aconteceu? Eles me ligaram, me mandaram mensagem, não deu 15 dias naquela conversa que a gente teve, e eles me disseram o seguinte, Gabi, já que tu não vai renovar o contrato com a gente, vamos encerrar hoje. Aí eu, Eles, sim, vamos encerrar hoje. Vem aqui pra gente encerrar, pra gente precisa pagar esses últimos dias que tu trabalhou, que já dava, meio que já fechou o mês, e a gente já encontrou outra pessoa, a gente já fez todo o movimento, e daí a gente já encerra, a gente já segue teu caminho e já vai fazer outras coisas. Aí eu murchei assim, como assim? Como assim eu perdi o controle? Como assim? Foi um choque, me deu um choque. Eu simplesmente, parece que eu anestesiei e fui lá, conversei com eles, encerrei tudo certinho. E voltei assim pra casa, me sentindo estranha, me sentindo muito estranha. O que eu vou fazer agora? Como assim o que eu vou fazer? Né? Como assim? Era o que eu queria? Era exatamente o que eu queria. Só que mexeu comigo porque saiu do meu controle. Saiu daquilo que eu estava, né, capricorniana, planejando tudo assim. Tinha que ser tudo daquele jeitinho, né? E nesse meio tempo, foi na época que eu iniciei com os Journey Eggs para trabalhar justamente o meu controle. Porque esse movimento do controle, ele acabava indo para todas as áreas da minha vida. Porque eu acreditava que eu tinha que ser extremamente perfeita. Eu só podia fazer as coisas quando estava tudo muito perfeito. Quando estava tudo certo. Eu só posso fazer essa transição de carreira. Eu só posso fazer aquilo que eu realmente amo, né? Quando estiver tudo em perfeita ordem. Não, quando eu tiver tanto no banco, quando eu tiver um espaço assim, assado, quando tiver dessa forma. Aí o que aconteceu? Eu não ia pra frente, as coisas não andavam. E, né, o universo já batendo ali na porta, dizendo, vamos, tu tem que fazer aquilo que tu veio fazer, vamos trabalhar, vamos se mexer. E eu me prendendo, tentando me controlar. Aí o que acontecia? Eu deixava de viver aquilo que eu queria viver,
Eu deixava de ajudar as pessoas que eu precisava ajudar, eu deixava de atingir mais pessoas, de fazer aquilo que eu poderia fazer, de crescer como eu gostaria de crescer, de realizar os meus sonhos, porque eu ficava me controlando. Porque eu queria que tudo fosse extremamente perfeito. Quantas vezes a gente deixa de viver aquilo que a gente quer viver, gostaria de viver e merece viver, porque a gente quer que tudo seja extremamente perfeito. Sem um defeito. Seja extremamente dentro daquele script. Por que que a gente faz isso? Porque nós crescemos dentro de um padrão de pensamento e social, onde tudo tem que ser extremamente perfeito. Onde a gente nasce, cresce, tem que fazer ensino médio, tem que fazer faculdade. Oi, Ana! Tô ainda esperando tu me chamar pro nosso café. A gente cresce, onde tem que ser ir para terminar o ensino médio, saber o que tem que fazer, ir para uma faculdade, sendo que às vezes a gente nem quer ir para uma faculdade, sendo que às vezes a gente nem quer se enquadrar dentro das profissões que uma faculdade traz, sendo que a gente às vezes quer fazer outra coisa, sei lá, sendo que às vezes a gente quer trabalhar como terapeuta integrativo ayurvédico e ir para a Índia fazer faculdade na Índia. E nem é as faculdades daqui que a gente quer fazer. Porque a gente cresceu dentro de uma sociedade onde a gente só pode trabalhar com aquilo que oferecem dentro de uma gama de faculdade. E aí, a gente se frustra, porque o que acontece? A gente vai tentar se encaixar dentro de um universo onde outras pessoas, os outros, que a gente nem sabe quem são os outros, que disseram que era o certo pra gente. Aí o que a gente vai fazer? Ah, tá, então a gente vai analisar, tá bom, se eu não tenho condições financeiras, eu tenho que fazer uma faculdade onde eu consigo uma bolsa, ou eu tenho que fazer faculdade numa instituição federal, que é o horror pra passar, né? Ou eu tenho que trabalhar o dia inteiro e pagar à noite pra faculdade, que nem eu fazia na época, dentro das minhas condições financeiras, ou os meus pais vão ter que trabalhar horrores para me ajudar a fazer aquilo ali. Então parece que a nossa vida é só isso. E aí quando a gente entra no mercado de trabalho, parece que a gente tem que entrar naquele trabalho e morrer ali. E ficar 50, 20, 30, 100 anos. Se aquilo é o sonho de alguém, tudo bem. Vai, faça, é o teu sonho, se tu se sente feliz, se tu gosta daquilo, vai. Se é isso que te preenche, vai. Mas se não é isso que te preenche, então olha para isso. Até quando a gente vai tentar ficar se encaixando dentro de um padrão onde pessoas que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem são, disseram que era aquilo que a gente tinha que fazer. Muitas mulheres chegam para mim querendo sair do trabalho onde elas estão, querendo fazer uma transição profissional, não estão satisfeitas com o trabalho que fazem, não estão satisfeitas com o salário que recebem, não têm condições de crescer dentro da onde elas estão trabalhando, estão se diminuindo o potencial delas, têm um potencial incrível, muito bom, para fazer aquilo que elas querem fazer. E por medo, por crenças, porque não conhecem a própria potência de geração de vida, porque dinheiro é geração de vida. O corpo da mulher, o útero dela, não foi feito só para gerar filho. Foi feito para gerar vida, em todos os sentidos. Quantas de nós não têm noção de como a nossa mente funciona, de como os nossos pensamentos funcionam? Se você acredita que você nasceu para trabalhar 40 horas por semana, ganhando R$ 1.500 para o resto da tua vida, ou crescendo de cargo a cada 2 anos, para ganhar no máximo 2, 3 mil por mês, para só pagar boleto, é isso que tu vai fazer o resto da tua vida. Se você cresceu acreditando que você tem que se formar e tem que trabalhar dentro de uma caixa, daquele jeito, sem inovar na tua profissão, sendo que lá no fundo tu sabe que tu poderia inovar, mas o teu inconsciente acredita que é só aquilo que tu pode fazer, porque se tu fizer diferente, as pessoas vão te julgar ou te linchar, então é isso que tu vai fazer.
Não importa a área onde você está. Então, tem que olhar para as crenças. Para fazer esse movimento de transição de carreira, tem que olhar para as crenças. Tem que olhar para aquilo que acredita a respeito de dinheiro, tem que olhar para aquilo que acredita a respeito da geração de vida, tem que olhar para aquilo que acredita de forma sistêmica, como que o teu sistema familiar olha para aquilo, tem que olhar para como você se sente diante das coisas que você quer fazer. Você se sente pequeno, você se sente incapaz, como é que você se sente? Tem que olhar com verdade. Eu me coloco como criança diante das coisas, com medo, pequenininho, com medo de inovar, com medo de arriscar, com medo de ser visto. Eu me coloquei assim por muito tempo. Muito tempo. Tanto que, acho que foi na última live eu falei, eu tinha vergonha de falar para as pessoas com que eu trabalhava. Mas não vergonha do meu trabalho, não vergonha do que eu estava fazendo. Eu tinha vergonha porque eu ouvi muito de outras pessoas dizendo que eu não poderia estar fazendo aquilo. Quem era eu para estar fazendo o que eu estava fazendo? Então, o meu inconsciente acreditava naquilo. Então, eu me escondia. Por que eu me escondia? Por que eu deixava tanto as outras pessoas, o que as outras pessoas pensavam a meu respeito, basearem o meu comportamento, aquilo que eu ia fazer ou aquilo que eu não ia fazer? Porque eu ainda estava me colocando como pequena, como criança. Eu ainda estava no arquétipo da minha criança. Então, eu não conseguia assumir a adulta que estava ali, a mulher adulta. Não, peraí, né? Eu estudei, eu tenho conhecimento, eu tenho vontade, eu tenho capacidade, eu tenho cérebro, né? Eu tenho uma família, que se nada der certo, que se tudo der errado, né? Eu posso simplesmente chegar à mãe, posso voltar para casa? Né? Eu podia fazer isso. Se eu arriscasse, o que vai acontecer comigo se eu arriscar? O que vai acontecer comigo se eu simplesmente tentar? Não dá certo, eu sei que pode não dar. Mas tem também 50% de chance de dar certo. Então, por que eu escolho ficar olhando para aquilo que não dá certo se eu posso olhar para aquilo que dá certo? Claro que, né? Tem muitas questões sistêmicas envolvidas nisso. Tem sim. Só que às vezes a gente já trabalhou, tem pessoas que chegam que já trabalharam várias questões sistêmicas, que já trabalharam um monte de coisas, que o sistema, a gente abre o sistema familiar, o sistema familiar tá ali dizendo, vai viver tua vida, vai fazer suas coisas. Aí a gente vai ter que olhar com mais profundidade, né, para outro movimento. A gente vai ter que olhar para as crenças, para aquilo que acredita, para aquilo que está lá no inconsciente, para o medo de falhar, se não está na criança, se ainda está no movimento de vítima, que quer ser cuidado, que quer ser olhado, que tudo é difícil. Quando a gente está naquela mulher mimimi, que é tudo é difícil, eu não consigo, que é aquela que tá sempre reclamando, sempre nos é porque nós estamos no arquétipo de criança. Talvez nós precisamos ser cuidadas. Então, se você tá nesse arquétipo da mulher que fica reclamando o tempo todo, que parece que tá sempre cansada, que tá para e vai olhar se o que falta não é você cuidar de você mesma. Porque às vezes a gente também entra num ritmo de trabalho, né? Quem já fez esse movimento, que conseguiu fazer transição de carreira, ou que tá trabalhando dentro daquilo que gosta muito de fazer, dentro daquilo que almeja, né? E pensou, é isso realmente que eu quero fazer. E tá nisso, às vezes a gente sai do corporativo, o corporativo não sai da gente. A gente fica se cobrando. Parece que sempre tem que ser tudo dentro da caixa. Segunda é trabalho. Terça trabalho, quarta trabalho, quinta trabalho, sexta posso relaxar. Né? Domingo tem que ser como todo mundo. Ai, Ana, obrigada. Eu lembro ainda da tua constelação. É uma das constelações que eu mais lembro. Enfim. A gente às vezes fica, né, com essa coisa. Tem que ser desse jeito. Se eu não fizer assim, as outras pessoas vão falar de mim. Como que eu vou viver diferente?
Então, tem que olhar para isso também, tá? Enfim, questões sistêmicas que podem impedir esse movimento, tá? Que podem emperrar esse movimento da gente fazer transição de carreira ou prosperar naquilo que a gente tá fazendo, ou ficar nesse controle, ou ter medo de tudo isso, tá bom? A primeira delas, né, são crenças sistêmicas que a gente traz, ou expectativas, principalmente expectativas não cumpridas dos nossos pais, ou nós estamos tentando, o pertencimento nos puxa, né? Nós estamos tentando fazer muito diferente daquilo que os nossos ancestrais fizeram, aí a gente se sabota, né? Inconscientemente a gente se sabota. Por exemplo, eu sou um exemplo de alguém que fez muito diferente dentro do sistema familiar, né? Eu fui uma das primeiras, né, que tá trabalhando numa área totalmente diferente, que tá fazendo coisas totalmente diferentes. Então, quando eu iniciei, eu trouxe muitas crenças sistêmicas de que, meu Deus, o que eu tô fazendo é errado, né? Se eu trabalhar com isso, vão me queimar. Porque eu também tinha crença sistêmica de ancestralidade, de idade medieval, aonde quem trabalhava com o que eu trabalho era queimado na fogueira. Eu trabalho com gente louca, né? A Gabi atende louco, né? Teve muito tempo na minha família que eu ouvia, a Gabi trabalha com os loucos. Eu falei, sim, eu trabalho com esse povo. Né? Esse povo que veio pra mim, é tudo certo. Não, a Gabi faz magia, a Gabi faz não sei o que lá. Então, isso me emperrou muito, né? Os medos e as crenças que eu trouxe da minha ancestralidade. O que a minha família vai dizer se me ver fazendo o que eu tô fazendo? O que a minha família vai dizer se eu aqui no Instagram, ao vivo, por um monte de gente que não me conhece, mas um monte de gente que me conhece, um monte de gente que talvez conheça a minha família, vai falar se eu abrir coisas aqui, se eu falar sobre isso, se eu falar sobre temas que é tabu na minha família. Minha família não fala sobre sexualidade. Nunca falou. Se fala, fala com vergonha ainda por cima. E eu trabalho com isso. Tem muitas mulheres que vêm para atendimento, principalmente na constelação uterina, para trabalhar com questões de sexualidade, na constelação familiar também. Como assim a Gabi vai trabalhar no negócio que fala sobre liberdade? Né? Eu ficava, meu Deus, né? Eu vou contra tudo que minha família sempre falou, que minha família sempre pregou, sempre que vou contra tudo. Então parece que eu estou indo contra o meu sistema familiar. Então o que acontece? A gente vai ter que olhar para essa ancestralidade, né? Ver onde a gente está preso, ver que ancestral aí que está aprendendo esse movimento, ver se não tem memória de ancestralidade pessoal, porque às vezes em alguma experiência passada a gente não pôde, né, sobreviver daquilo que a gente gostaria, então também carregam essas memórias, então também são memórias que têm que ser integradas dentro do movimento sistêmico. A gente faz esse movimento. Outras coisas que podem estar emperrando isso as nossas crenças inconscientes, aquilo que está gravado no nosso inconsciente, aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Porque olhando hoje de uma forma um pouco mais ampla, a escola é maravilhosa, né? É importante ir para a escola, as crianças têm que ir para a escola, a gente tem que estudar, conhecimento é o que nos liberta, né? Só que olhando para a estrutura de uma escola hoje, a gente percebe que ela é extremamente enquadrada, né? As escolas, elas não estão preparadas para trabalhar com as habilidades individuais de cada ser humano. Simplesmente tentam enquadrar todo mundo dentro daquele jeito ali e formar robô no final de cada ano, no final de cada ciclo. Final do ensino médio, final do ensino fundamental, preparar a galera para ir para o ensino médio, que lá no ensino médio tem que dar conteúdo para vestibular, porque saiu do ensino médio, as adolescentes têm que saber o que vai querer fazer da vida. Gente, quanta mãe vem fazer atendimento comigo me dizendo: o meu filho não quer mais ir para a escola. O meu filho não quer mais ir para a escola, porque ele sente que ele está perdendo tempo. Ele sente que aquilo não é bom para ele, ele sabe o conteúdo, ele vai bem nas provas, mas ele não quer ir para a escola, porque ele diz que é perda de tempo. Por que essa criança está dizendo isso? Porque a criança, ela tem muito mais, porque aquele ser tem muito mais para desenvolver e desenvolver coisas que a escola não está dando oportunidade para ele desenvolver. E às vezes os pais fazem o quê? Meu Deus, se o meu filho não ir para a escola,
vai dar um problema muito grande. Então o pai também fica desesperado, a mãe também fica desesperada porque não sabe o que fazer, porque sempre foi assim, que tem que ir para a escola, que tem que ser desse jeito. Aí o que acontece? Acaba forçando essa criança a ir, porque se não for, vai dar problema social, vai dar problema com o conselho tutelar, vai dar problema com isso. Não tem que tirar a criança da escola? Não. Tem que tirar a criança da escola? Não, não tem que tirar a criança da escola. Só que o que eu quero dizer é que nós não estamos olhando para as habilidades individuais de cada um. Então, nós fomos sim criados de uma forma aonde não foi olhado para as nossas individualidades. Aí o que acontece? Tem vindo crianças diferentes, tem vindo adolescentes diferentes. Nós nos reprimimos por muito tempo, porque nós fomos ensinados assim, a nos reprimirmos e irmos daquela forma. Mas as crianças que estão vindo agora não, elas não querem isso. Elas querem fazer algo que mexa com as habilidades dela, com as criatividades dela, com a criatividade dela, né? Por que elas estão aí no TikTok? Por que elas estão aí no Instagram? Por que elas estão aí fazendo carreira na internet? Porque é livre. Elas podem usar e abusar da criatividade delas. E quantas crianças estão vindo que nem querem muito esse mundo virtual, utilizam o mundo virtual para usar para elas, para alguma coisa boa, mas querem ir para outra área, querem ir para uma área humana, querem ir para uma área de artes, querem ir para uma área mais livre. Só que nós fomos condicionados de que áreas assim não dão dinheiro, áreas assim não é digno. Então o que acontece? Quando a gente quer fazer algo diferente, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe quer trabalhar com animais, a minha mãe sempre quis trabalhar com cachorro, a minha mãe sempre quis trabalhar com cuidando de bicho, cuidando das coisas. Só que ela não pôde, por quê? Questões financeiras não pôde. Se ela quisesse isso na época e ela tentasse ir, também não ia dar, ela ia barrar com essas crenças. Ah, porque ela só fica lá brincando, cuidando de cachorro. É verdade, né? A Aline tá falando, a Aline da Alecrim, ó. A Alecrim é uma empresa de uma mulher, né, que descobriu o que queria fazer, foi lá atrás e fez. Com certeza a Aline passou por várias dificuldades e ainda passa, e por várias crenças sistêmicas, mas ela foi lá e fez. Sentimos isso quando os filhos são enquadrados nesse sistema. Exatamente. Vem muitas crianças assim, né? E eu atendo crianças para constelação familiar que as mães às vezes vêm, meu filho tá com dificuldade na escola, ele tem dificuldade de aprender matemática, ele tem dificuldade de aprender isso, tem dificuldade de aprender aquilo. E quando eu vou constelar a criança não é burra, ela sabe aquilo, ela se dedica para aquilo, só que aquilo não interessa para ela. Ela não sabe para que ela vai usar aquilo, porque na escola tudo é muito separado. Eu constelei uma criança esses tempos atrás, né? Que a mãe trouxe ela porque ele estava com dificuldade na escola, não prestava atenção, sempre distraído, mas quando ele se dedica, ele faz, aprende e vai, né? O que a gente percebeu quando a gente abriu o campo? Ele tem conhecimento daquilo, ele sabe, só que aquilo não interessa pra ele. Aquilo não interessa pra ele porque interessa pra ele é outra coisa. Ele aprende de um jeito diferente, ele aprende ouvindo. E ele tem uma afinidade pra música muito grande. Só que, se a gente fosse falar para os nossos ancestrais, por exemplo, eu quero seguir carreira na música, meu Deus, vai ser um drogado, vai ser um louco de banda, de não sei o que, tu não vai ganhar dinheiro, porque não sei o que, Cara, ele tem como. A música meditativa, ela é excelente, existe musicoterapia. Todo mundo ouve música, todo mundo precisa de música. E a gente precisa de artistas que tragam uma sensibilidade maior, que tragam músicas de elevação, que não tragam música só densa, só pra festa, só pra isso, só pra aquilo. Então pensa, se viessem crianças, né, que tivessem esse estímulo desde cedo, que pudessem expressar a habilidade delas naquilo que elas são boas em fazer, elas iam conseguir não só ter uma vida melhor, mas tornar a vida das pessoas ao redor dela melhor. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque nós hoje, né, nós crescemos nesse sistema. Nós crescemos nesse sistema onde tinha que ser enquadrado desse jeito. Então, pensa, nós ficamos quantos anos na escola?
Eu fui pra escola com 4, 5 anos, tá? Eu fui pra escola com uns 4, 5 anos. Dos 5 anos até os 17 anos, eu passei na escola. É uma vida, gente. É uma vida. Então, se o nosso inconsciente, tá? O nosso inconsciente. Como que as coisas, as crenças se formam no nosso inconsciente? Sempre que existe uma afirmação, tá? E uma emoção muito forte, aquilo fica gravado no nosso inconsciente e baseia o nosso comportamento, tá? Por exemplo, se alguém chegar pra mim e disser assim: Maria Gabriela, você é burra, ponto, tá? E aquilo me causou uma emoção, uma dor, pegou no meu emocional, o meu inconsciente vai acreditar que eu sou burra. Então, toda vez que, por exemplo, eu estiver fazendo algo, aquela frase vai voltar, tá? É assim que o nosso inconsciente grava as coisas. Então, aquela frase, aquela afirmação que foi gravada no meu inconsciente vai basear todos os meus comportamentos a partir dali, tá? Até que eu não ressignifique isso. Então, pensa, dos 5 anos de idade até os 17 anos de idade, a gente vai pra escola. Vai pra escola. São quantas horas por dia? Em torno de 4 horas por dia que a gente passa na escola. Fora as crianças que não passam manhã e tarde na escola. E ainda vai pra casa e tem que fazer as coisas de escola. É errado? É a forma como a gente se organiza hoje, tá? Só que o que eu quero dizer? A gente passou todo esse período, tá? Sendo condicionados que a única forma de viver, de ter uma profissão, de sermos dignos e de conseguirmos aquilo que a gente quer é dessa forma. Vocês percebem? Aí o que acontece? A gente parou, fez todo esse tempo, até os 17 anos, fomos para a escola, tá? Aí depois a gente tem que continuar estudando. Estudar é muito bom, eu amo estudar, não tô dizendo que estudar é ruim, tá? Daí o que a gente tem que fazer? Decidir o que a gente vai fazer, né? Tá, eu estudei pra saber tudo isso e a gente acredita que a gente só estudou pra saber tudo aquilo pra gente ou ir pra uma faculdade ou ir para o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho tem coisas que eu posso fazer tendo só aquele estudo no mercado de trabalho. Tem. Só que às vezes eu nem vou usar aquilo ali, né? Tudo certo. Às vezes eu vou usar. Aí tá bom, né? Eu vou para uma faculdade, tá bom, então eu vou para uma faculdade. Aí dentro de uma faculdade, eu vou para determinada área, né? Eu vou para aquela área, tem esse ramo que eu posso ir. Se eu quiser inovar e fazer algo diferente, já vão ficar meio assim, peraí, como que tu tá querendo fazer alguma coisa diferente, né? Então, o que acontece? Dos 5 aos 17 anos na escola. Aí, quem for pra faculdade, mais 5 anos de faculdade, né? De novo, condicionado dentro daquilo ali. Tem que ser assim, né? Algumas pessoas até arriscam, algumas pessoas acabam inovando, trazendo outros movimentos, sabem que realmente é aquilo que quer, né? Vamos pegar o exemplo de uma nutricionista, né? Uma nutricionista gosta muito de trabalhar com alimentação, realmente é aquilo, mas viu que, cara, eu quero fazer diferente, né? Então eu vou estudar um pouco de Ayurveda, vou misturar nutrição com Ayurveda, vou misturar nutrição com outras questões, porque a nossa forma de se alimentar, ela também está envolvida muito com o nosso emocional. Então tem vários nutricionistas hoje que já olham para a questão emocional também. Então, né, vou pegar essa área, vou pegar aquela e vou construir algo diferente para mim. E vou inovar nisso. Poucas pessoas conseguem fazer esse movimento e conseguem se sentir livres para fazer esse movimento por causa de todas as crenças que trazem de todos esses anos de condicionamento. Então, quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, onde a gente percebe que não é mais aquilo, que eu tô frustrada nesse meu trabalho, que tem uma energia ruim, que não é isso que eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra faculdade, eu fiz essa faculdade porque era o que tinha, mas eu quero fazer outra.
Eu quero fazer um curso profissionalizante. Qual é o problema de fazer um curso profissionalizante e abrir um negócio para mim e não consegue? Por quê? Porque às vezes tem todo esse período, todos esses anos de condicionamento. Aí a gente vai ter que olhar para isso, né? Essa é uma coisa, a visão sistêmica é outra, tá? Outra coisa, tá? Se tratando de mulheres, agora. Homens também tem isso, mas como o meu mundo o meu universo é mulheres, eu vou falar para as mulheres, tá? Nós mulheres temos a seguinte questão. Eu não sei quanto tempo eu tenho de live, eu acho que eu tenho uns 15, 20 minutos, ou menos, mas eu vou falando até terminar. Nós mulheres temos outra questão, tá? A gente não olha para o nosso corpo, a gente não olha para os nossos ciclos, a gente não olha para nós, tá? Nosso corpo, ele é todo sistêmico. O nosso ovário, o nosso útero, ele não tá ali só aleatório. O nosso corpo, ele é todo interligado. O nosso fígado, ele não tá ali só para fazer o papel de fígado. O nosso rim não tá ali só para ser aquilo ali. Não, eles estão, todos os nossos órgãos, todas as nossas partezinhas, elas estão intimamente ligadas, elas fazem parte de um sistema, tá? Tudo tá intimamente interligado. E não é separado. O nosso corpo físico, ele não é separado das nossas emoções. O que acontece? O problema do ser humano é que a gente separa tudo em caixinhas, tá? Nós somos acostumados a ver tudo separado em caixinhas. O nosso corpo físico, ele está intimamente ligado, os nossos órgãos, ele está intimamente ligado às nossas emoções também, tá? A nossa frequência energética, a nossa vibração, a tudo isso. Então, nós mulheres, quando a gente interrompe os nossos ciclos, quando a gente não conhece o nosso ciclo, quando a gente não conhece o nosso corpo, quando a gente não sabe como que as coisas funcionam em nós, quando a gente não olha para a nossa sexualidade, quando a gente não olha para a nossa libido, a gente vai travar também na profissional. Sinto muito lhes dizer. E principalmente aqui, tá? Porque o que acontece? Libido não é só para ter relação sexual. Muito pelo contrário. A libido está intimamente ligada com o nosso prazer de viver. Mulher que não está tendo prazer, mulher que não está tendo lubrificação. A nossa lubrificação são as nossas águas, são as nossas emoções. E é isso, esse fluir, que traz esse movimento, essa questão do movimento, da vida, de geração de vida, de criar vida, de gerar os nossos projetos, de colocar os nossos projetos em práticas. Então, se você tem crença em relação a ser mãe, não estou dizendo que toda mulher tem que ser mãe, mas se você tem crença em relação a gerar uma vida, eu tenho muito medo de gerar uma vida. Eu tenho medo tremendo, um pavor gigantesco. Então, você também tem medo de colocar os seus próprios projetos em prática. Vai travar essa área também, tá? Esse é um assunto que seria para uma única live, tá? Mas é importante falar isso daqui aqui. Então, olhem para isso. Olhem para a relação de vocês com o próprio corpo. Olhem para a relação de vocês com o prazer, com a libido. Olhem para isso, tá? Porque é essas questões que também vão fazer com que a gente consiga colocar os nossos projetos em prática, assumir a profissão que a gente quer assumir, assumir o nosso papel, assumir o nosso posicionamento, tá? Tem mais uma coisa que eu quero falar, tá? Nós mulheres, nós carregamos muitas memórias uterinas das nossas mães e das nossas avós. Então, se isso não for limpo, a gente vai ficar arrastando corrente por um bom período, por um bom tempo. Às vezes, a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue ter uma vida que a gente gostaria de ter, ou tem dificuldade em colocar os nossos projetos em prática, ou assumir, né, sair da profissão que a gente tá e começar em outra, ou sair desse trabalho que a gente tá, ou simplesmente, cara, parar de dizer não. Quer dizer, parar de dizer sim pra todo mundo, né, e pra tudo o tempo todo, porque a gente também carrega essas memórias aí. Olhem para as mães de vocês. Elas dizem sim para todo mundo o tempo todo? Ou elas são alguém que tem que ser tudo para elas, tudo para elas, tudo para elas? E você teve que se diminuir para fazer tudo pelos outros o tempo todo?
Então, as memórias uterinas que a gente carrega também interferem nessas questões profissionais aí, tá? É importante fazer essas liberações, é importante a gente olhar para o nosso corpo como um todo, para conseguir fazer esse movimento de olhar para o nosso trabalho, de olhar para a nossa profissão, de olhar para o nosso dinheiro, de olhar para tudo, tá? Quem não sabe por onde começar, quem não sabe que caminho seguir, para onde ir, que tá tudo travado, que tá tudo uma bagunça, que não sabe o que fazer e quer começar, quer ter um direcionamento, quer ter uma clareza, pelo menos, se quiser, terça-feira, agora, dia 28, eu vou fazer um evento online que vai durar em torno de umas 2 horas aí, que eu vou falar sobre um monte de coisas, assuntos mais minuciosos, vou entrar em mais profundidade nisso tudo e a gente vai fazer exercício sistêmico de liberação da ancestralidade feminina, tá? Porque nós mulheres temos uma relação muito forte e muito grande com a nossa ancestralidade feminina. Quando a gente começa a fazer essas liberações, as coisas começam a clarear e a gente começa a conseguir ir pra vida. Então, quem quiser vir, terça-feira, é às 19h30, vai ficar gravado, é pelo Zoom, tá? Vai ficar gravado. Quem não puder participar, mas quiser fazer, vou disponibilizar a gravação para fazer depois, não tem problema fazer depois, tá? É bem tranquilo de fazer. Eu vou falar bastante sobre tudo isso que a gente falou hoje, com um pouco mais de profundidade em alguns temas aí, e fazer exercício sistêmico para a gente começar a liberar algumas memórias, tá? Por que eu tô fazendo isso? E como que faz para se inscrever? Para se inscrever, só entrar no link da bio e clicar em Nós por Elas, que é uma vivência online. Por que Nós por Elas? Porque quando nós fazemos diferente, quando a gente se libera, quando a gente começa a assumir quem a gente é e fazer diferente na nossa vida, as nossas ancestrais também vão fazer. Então a gente faz por todas elas, no final das contas, né? Por isso que quando a gente constela, parece que as outras pessoas mudam. Não são as outras pessoas que mudam, é a gente que muda. E por ressonância, a nossa mudança chegou até elas. Então é por isso. Enfim, quem quiser, só entrar no link da bio, é R$45, tá? Eu vou passar um monte de coisa e vou passar também uma receita da Fito dentro da ginecologia natural. Já vou trazer os meus conhecimentos da pós que eu tô fazendo em ginecologia natural para fazer um movimento de limpeza uterina aí, tá? Porque nós, sim, carregamos um monte de coisa. Todos os nãos que você não diz, todas as emoções contidas, tudo aquilo que você não chora, tudo aquilo que você não expressa, fica lá no teu útero. Então, às vezes é importante a gente fazer esses movimentos. Aí fica lá e acaba acontecendo o quê? Endometriose, mioma, síndrome do ovário policístico. E a gente faz o quê? Anticoncepcional pra tentar resolver. E não é só isso que resolve. É todo um movimento, um olhar, né? Do geral, olhar de uma forma sistêmica para tudo isso. Alimentação, emoções, físico, enfim, um monte de questões. Era isso hoje. Quem tiver dúvida, manda depois, eu vou responder todo mundo. Tem um monte de gente que eu vi que entrou na live que me mandou mensagem no WhatsApp entre sexta e hoje. Eu não respondi porque eu tirei um tempinho também para mim descansar esse final de semana. Eu venho de vários dias com aula, com trabalho e era isso. Um beijo para todo mundo, bom final de domingo e para quem tá na ansiedade de que vai ter que trabalhar amanhã de manhã e não quer ir, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês já tentaram se perguntar o que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? Porque não adianta só sentir que não tá bom, não adianta só sentir que tem alguma coisa errada, mas o que você está fazendo para mudar essa realidade? Você sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, se você sabe para onde você vai, se você tem clareza de que é outra coisa que você gostaria de fazer, então o que você está fazendo para começar a fazer isso que você quer tanto? O que você está fazendo para começar a realizar seu sonho? Nada nessa vida é definitivo
Eu, por muito tempo, passei trabalhando em lugares que eu achava que eu ia ter que viver daquela forma pro resto da vida, porque eu realmente acreditava que era assim que tinha que ser. E quando eu me dei conta que não tinha ninguém correndo atrás de mim e dizendo que eu tinha que fazer as coisas daquela forma, que era eu que me colocava naquela posição e que eu poderia sim mudar a minha realidade, eu comecei. Eu comecei a abdicar de coisas que não faziam mais sentido pra mim. Eu comecei a economizar em festa, compra, roupa que não fazia sentido. Parei de querer cobiçar coisas que pra mim não iam me preencher internamente. E comecei a investir naquilo que realmente importava pra mim. E investir tempo, investir dinheiro, investir em mim, né? Eu sei que muitas pessoas querem fazer esse movimento, mas têm filhos. E tem muitas mulheres que mesmo com filhos conseguem, tá? Um filho, ou um marido, ou uma casa não vai fazer com que você deixe de realizar os seus sonhos. Eles não estão ali para isso. Muito pelo contrário. Enfim, isso é assunto para outro momento. Mas vão pensando nisso. O que vocês estão fazendo para mudar a realidade de vocês? Porque é a vida de vocês. Ninguém me falou isso. Eu tive que aprender. Eu tive que aprender na marra. Eu tive que aprender sofrendo. Eu tive que aprender indo trabalhar chorando de manhã. Eu tive que aprender indo pra terapia e a terapeuta me dizer, tá bom, e aí? Né? Tu percebe que tu tá fazendo tal coisa por ego? Tu percebe que tu tá fazendo tal coisa porque tu tá sendo infantil? Eu tive que aprender dessa forma. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim pra todo mundo. Pode ser mais leve. Pode sim ser mais leve. É só a gente querer. E o que você tá fazendo no teu tempo no tempo que tu não tá trabalhando, né? Eu relaxo. Relaxa o quê? Relaxo vendo Fantástico. Tá. Fantástico vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Que tal, em vez de relaxar assistindo Fantástico, você relaxar parando de ver jornal, parando de ver notícia que só te deprecia e tu ficar pensando, realmente o Brasil tá ferrado, o Brasil tá ruim, não dá pra, ninguém tem dinheiro, não vou conseguir fazer aquilo que eu quero, aí tu aceita isso e fica nessa vida que você quer, ou em vez de começar a assistir essas coisas, você começa, não, eu vou ler um livro, né? Meia hora antes de dormir eu vou ler um livro. Existe um monte de PDF grátis na internet. Existe um monte de palestra gratuita na internet. Se vocês quiserem, eu posso passar. Posso indicar e-book, posso indicar livro que consegue de graça na internet. Tem audiobook, tem um audiobook que me ajudou muito, que eu vou falar sobre ele um dia aqui. Que nem precisa comprar o livro, tem audiobook na internet, no YouTube. Quando eu comecei a fazer esse meu movimento de transição profissional, sabe o que eu fazia? Eu trabalhava, colocava fone de ouvido e ouvia palestra. Eu ouvi mais de 80 palestras enquanto trabalhava. Claro, tem trabalhos que não dá pra fazer isso, mas tem trabalhos que dá. Enquanto eu tomava banho, em vez de eu ficar ouvindo jornal, em vez de ficar ouvindo notícia, eu ouvia palestra. Quando eu queria relaxar um pouquinho, para descansar realmente a minha mente, eu parava tudo e eu assistia um filme. Mas eu assistia um filme bom. Aí eu me permitia estar assistindo aquele filme. Então, o que você está fazendo na tua vida? Quais os hábitos que você tem que mudar, que você não muda, que são a chave para você chegar onde você quer chegar? Enfim, era isso. Live vai ficar gravada. E dúvidas, perguntas, podem me chamar. Um beijo e até mais. Bom domingo para todo mundo.